Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela A Gata. Mas antes, deixem seu like, se inscrevam-se no canal e ativem as notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos lá! Perla lava sua boneca e segue pensando que é sua filha. Perla sofreu um trauma no passado e por isso tem esse transtorno mental e um homem que fez mal a ela, a seu marido e a sua filha. Esmeralda está voltando para casa. Italiano segue Esmeralda no seu carro. Paulo e Esmeralda passam um tempo juntos. Ele lê um poema para ela, que fica encantada com tudo. Ele pergunta o que ela fez hoje. Esmeralda diz que foi ver Damião e repassou as lições que ele a deixou de tarefa e depois lavou sua roupa de Inês e de Dona Rita. Paulo diz que quando eles se casarem, ela não irá trabalhar tanto. Paulo diz que foi na universidade e estudou um pouco, e esperou com muita ansiedade para vir vê-la. Os dois se amam muito e namoram, dando lindos beijos, apaixonados. Lorena pede que Augusto fale com Paulo e já está na hora dele se apaixonar por alguém da mesma classe social dele. Augusto diz que Paulo não gosta de Mônica. Esmeralda pergunta se Paulo realmente a ama, porque se não tivesse o amor dele, doeria. Ele diz que ela é sua menina, seu amor. Paulo pede para irem. Ele a chama de amor e pergunta como estão vivendo ela, Dona Rita e Inês, já que ela não pede mais esmolas na rua. Esmeralda diz que Dona Rita agora é quem está pedindo esmolas e conseguindo dinheiro ultimamente. Italiano procura por Esmeralda nas ruas. Ele desce até a mata, lá na floresta, e fica chocado ao ver a gata beijando outro homem, que é Paulo. Mais tarde, Domênico alimenta Rita com pizza e diz que ela promete, mas até agora nada deu certo. Rita pede paciência. Italiano pergunta do namorado da gata, porque viu os dois juntos, agora há pouco. Rita diz que é um rapazinho mimado, filho de família, sem trabalho e profissão. Italiano diz que a gata não tem olhos para ele e só tem olhos para aquele riquinho. Italiano só se interessa pela gata e nem outra mais. Lorena diz a Augusto que deveriam planejar passar uma temporada na fazenda e levar a Mônica. Augusto diz a Lorena que ela está cismada com esse casamento do seu filho com a Mônica, mas o Paulo poderia se casar com outra mulher de dinheiro da classe deles. Lorena diz que Mônica só tem olhos para Paulo. Lorena insiste e Augusto decide falar com Paulo por ela. Italiano dá uma nota de dinheiro para Rita. Rita fala que a gata é uma rainha linda, como a mãe dela, e com a beleza do pai, e ele tinha um grande porte, mas acabou com a razão da mãe da gata, e por ele ela largou tudo, e por ele ter tido o mundo aos pés dela, com a voz de anjo, foi um amor como nos filmes. Rita elogia Italiano, dizendo que ele pode conquistar qualquer mulher, e em breve terá a gata, comendo na mão dele. Augusto chama Paulo para conversarem no escritório. Augusto diz a Paulo que sempre lutou para se tornar o que é, para eles viverem como vivem, e a outra classe, os pobres, são uma história triste, amarga, e diariamente se multiplica aquele monte de gente naqueles barracos, feito vermes. Paulo diz que eles não têm culpa e pede que o pai não fale assim deles, porque eles não são fungos. Augusto diz que para eles, os pobres não são nada. Paulo diz que para ele, aquela gente é absolutamente tudo. Augusto diz a Paulo que não quer um enfrentamento entre eles e quer que ele entenda que quando nasce e cresce naquele mundo da pobreza é difícil sair e as muralhas da miséria são as mais difíceis de derrubar. Esmeralda diz a Centavo que seu chucho do quiosque deu uns bilhetes de loteria para ela vender na rua. Centavinho diz que irá trabalhar lavando os carros na rua. Augusto diz a Paulo que os da classe deles têm que lutar sempre para conservar a posição social, e sucessivamente os filhos também. Augusto diz a Paulo que Mônica sente grande simpatia por ele e pergunta se ele não pensa que, como a mãe dele e ele tem direito de desejar que ele se case com Mônica. Começa uma tempestade no lixão. Esmeralda e Centavo estão em casa sozinhos. Augusto diz a Paulo que é pai dele e sabe o que é melhor para ele. Paulo diz ao pai que é absurdo o que ele diz. Porque isso de escolher uma garota para ficar com ele tem que amar, o coração dele tem que gostar. Augusto diz que se vê obrigado em retirar sua ajuda a ele, caso ele fique com essa garota. Paulo pergunta ao pai se ele acha que ele pode comprar seus sentimentos pelas cifras de uma conta bancária. Ele diz que seu coração não. Esmeralda observa a chuva e em pensamento pede a Deus que proteja Paulo, que não aconteça nada a ele, porque a chuva está muito forte. Paulo, em pensamento, diz que Esmeralda é quem precisa de proteção, sua vida, seu amor.
Amanhece e a chuva ainda não parou. Esmeralda e Centavo guardam os cobertores e panos e tentam impedir da água entrar no barraco. A cabana deles está prestes a cair. Esmeralda vai ajudar Rita e Inês, mas o telhado começa a desmoronar. Rita diz que não quer ir e aquela é sua casa. Inês, bruxa, discute com Esmeralda, dizendo que aquela é a casa delas e precisam defender e chama a gata de acolhida. Paulo quer sair na chuva para encontrar Esmeralda. Lorena proíbe, mas ele diz que vai atrás de Esmeralda. Esmeralda ajuda crianças a se protegerem da chuva. Esmeralda vê a cabana de Perla e a ajuda e tira ela de lá, daquela tempestade enorme. Inês diz à avó que precisam ir embora dali. Rita não quer sair da casa. Inês diz à avó que se ela quer morrer, que morra sozinha, porque não vai morrer com ela, nem vai ficar ali. Inês foge do barraco. Rita fica sozinha. Um tempo depois, Esmeralda vai ao barraco atrás de Rita. Uma telha cai em cima da cabeça de Esmeralda. Paulo chega bem no momento e se preocupa. Ele ajuda Esmeralda, que milagrosamente não machuca a cabeça. E produtora Nathalie Lartilux, viu, gente? É a produtora dessa novela. Paulo e Esmeralda ajudam Dona Rita. Lorena diz a Virgínia que nessa chuva forte queria que sua família estivesse toda ali, mas o irmão dela saiu. Um tempo depois, a chuva passou e todos os moradores do lixão começam a arrumar e organizar as coisas de lá, em cada um nos seus barracos. Paulo diz a Virgínia que está indo ver Esmeralda para ajudar no que puder. Virgínia diz que pegou algumas coisas que pode ajudá-los. Paulo agradece. Paulo encontra sua amada no lixão e mostra todas as caixas de coisas que trouxe para ela. Esmeralda distribui cobertores para todos do lixão. Esmeralda agradece muito a Paulo pela ajuda. Ela diz que a cabana já está arrumada. Paulo pede a ela para irem à sua casa, para ela se alimentar. Esmeralda se preocupa e não aceita, já que a mãe dele não gosta dela. Paulo insiste e ela acaba aceitando. Paulo leva Esmeralda para casa. Ela conhece a mansão por dentro e acha muito linda. A empregada flagra Paulo e Esmeralda na casa. A empregada asquerosa já vai e faz a fofoca para Lorena. Esmeralda está prestes a comer uma deliciosa sopa, quando Lorena chega ali furiosa e diz: "Levanta daí e saia nesse momento da minha casa. Vai pra rua, vai, aonde você pertence, à rua." Esmeralda fica assustada e passa por um mau momento. Virgínia, do seu quarto, escuta sua mãe gritando, discutindo com alguém. Virgínia vai lá embaixo. Lorena diz a Paulo que ele e Virgínia vão encher a casa de mendigos. Paulo diz que Esmeralda não irá embora. Virgínia diz que eles são uma família e não podem continuar assim. Inês conversa com Garibaldo. A invejosa fala de Esmeralda que tem um namorado, riquinho, mas acha que um dia ele vai largá-la. Lorena pede que Esmeralda vá embora agora mesmo. Esmeralda não comeu nada o dia todo. Virgínia diz que está de acordo com Paulo e pede que Verônica sirva Esmeralda. Lorena fica furiosa com Virgínia. Lorena tenta agredir Esmeralda, mas Paulo impede e decide levar a moça para casa. Esmeralda pergunta a Paulo se está preocupado pelo que aconteceu agorinha com a mãe dele. Paulo diz que sua mãe ama fazer uma tempestade num copo d'água e dias atrás teve uma conversa com seu pai sobre ela. Paulo diz a Esmeralda que nunca deixou de amá-la. Os dois se beijam apaixonadamente. Virgínia está tomando café. Lorena chega perto da filha e diz que está chateada com ela, por justa razão. Virgínia diz à mãe que ela é muito injusta e Esmeralda estava com fome. Paulo diz a Esmeralda que precisam vencer muitas dificuldades. Paulo diz que o amor deles basta para vencer qualquer dificuldade, o mundo inteiro. Ninguém poderá separá-los. Esmeralda diz que sempre vai amá-lo até a morte. Eles se beijam novamente. Anoitece. Rita sai de casa. Esmeralda chega com as ervas para ela fazer o chá. Italiano chega no lixão com flores para a gata. Esmeralda fica muito séria. Olha bem no fundo do olho e se lembra quando ele tentou abusar dela. Rita diz a Esmeralda que é uma estupidez o que ela está fazendo agora e manda ela se comportar e aceitar as flores do italiano. Esmeralda não aceita. Rita ameaça de expulsá-la da cabana caso não aceite. Esmeralda acaba aceitando as flores. Eles entram no barraco. Rita e Domênico conversam e Esmeralda observa de outro lado. Mariano chega em casa.
Lorena pede que ele vigie o irmão dele, porque continua com aquela mendiga. Lorena fala que Eugênia vai sair de viagem com os amigos, e Mônica ficará na casa deles. Italiano e Rita riem bastante enquanto conversam. Italiano pede perdão a Esmeralda, porque naquela noite estava bêbado. Ele não aguenta a arrogância com que ela o trata. Esmeralda diz que não tem nenhuma vontade de ser amiga dele. Mariano diz à mãe que entende, e ela quer aproveitar essa situação para Paulo ficar com Mônica. Paulo diz à mãe que vai ir ao cinema. Mariano pergunta se com a gata selvagem. Paulo diz ao irmão que ela se chama Esmeralda. Italiano dá boa noite a Rita e Esmeralda e diz que não pode ficar naquela casa. Rita insiste para ele ficar e entender a gata. Rita manda Esmeralda preparar um café para o italiano e para ela. O velho se senta. Lorena diz a Paulo que não vai permitir que seus filhos discutam por essa moça. Mariano diz ao irmão que Mônica vai ficar com eles na casa, enquanto Eugênia viaja. Lorena diz que Virgínia é muito diferente dela, que às vezes pensa que nem é sua filha. Paulo sai com Mariano. Lorena pede que eles se divirtam e não cheguem tarde. Lorena volta para sua casa toda alegre e abrindo os braços e diz que tem orgulho de seus filhos e que se conseguir com que Paulo e Mônica se casem, não somente terá uma esposa boa e linda, mas também uma imensa fortuna e não descansará até vê-los casados. Esmeralda leva café para o italiano e Rita e diz que espera que tenham ficado claro que não quer ser amiga dele. Domênico diz à gata que quer recuperar a confiança dela, mas não irá suplicar. Esmeralda sai de lá. Vai lá pra fora e chora. Rita passa o tempo conversando com o italiano. Rita pede que o italiano conquiste Esmeralda com suas boas maneiras, dando presentes e tudo mais. Esmeralda chora e em pensamento diz que não quer receber presentes de mais ninguém, porque Paulo é o único homem da sua vida. Esmeralda flagra Inês e Garibaldo aos beijos, fogosos, e pede que Garibaldo solte a moça. Mariano diz a Paulo que a mãe deles está muito preocupada por ele estar ficando com essa menina do barranco. Paulo diz que é namorado de Esmeralda e quer ela para se casar com ele. Esmeralda diz a Inês que se Garibaldo quisesse ela para se casar, não a teria ali. Esmeralda diz que Paulo nunca faltou respeito e nunca deu um beijo desses parecendo que quer engolir, assim como ela está com Garibaldo. Garibaldo pede que a gata o respeite e a empurra. Esmeralda pede que ele não a toque. Inês ameaça bater em Esmeralda. Esmeralda pede que ela não se atreva, porque Dona Rita é a única que aguenta, porque a criou desde criança, mas não permite que ninguém mais a toque. Paulo diz a Mariano que falou com o pai deles sobre Esmeralda, e o pai deles ameaçou tirar a ajuda que dá a ele, caso se case com Esmeralda, mas nem mencionou com seu pai de se casar. Mariano diz ao irmão que ele ficou louco, e sabe que discutem muito, mas gosta dele, e se preocupa por ele. Mariano diz que ele não pode perder a vida e dar um desgosto aos pais deles, assim, sendo que tem tantas garotas por aí, da mesma classe social deles, e ele prefere o pior. Paulo diz que Esmeralda é muito digna, como essas mulheres, que ele fala. Rita pega um pedaço de pau para ameaçar Esmeralda e pergunta onde ela estava. Esmeralda pede que Rita não fale assim com ela, porque quem tem que dar explicações é Inês. Rita diz que Inês estava estudando. Rita ameaça Esmeralda. Esmeralda diz que foi procurar Inês e a encontrou se beijando com Garibaldo. E se não tivesse chegado a tempo, eles teriam terminado fazendo amor. Inês, furiosa, dá um tapa em Esmeralda. As duas se agridem e rola uma forte briga. Rita, bruxa do demônio, pede que Esmeralda solte sua neta e ameaça com um pedaço de pau. Paulo diz a Mariano que eles não se dão conta do verdadeiro amor, não conhecem Esmeralda e muito menos ele, e não sabem o quanto vale ela e ele. Mariano pergunta quem é a família de Esmeralda, de onde ela vem. Paulo diz que fará de Esmeralda uma mulher de verdade. Mariano diz que ele está louco e manda tomar cuidado com essa moça. Esmeralda e Inês estão brigando. Centavinho chega em casa e tira Esmeralda de cima da magrela. Rita pergunta a Esmeralda como se atreve a atacar sua neta assim, sendo que ela pode morrer de susto porque é uma idosa. Esmeralda diz que ela é uma velha quando a convém, querendo se fazer de louca pelo que Inês faz na rua. Rita diz a Esmeralda para não voltar a tocar na sua neta, a chama de mentirosa e diz que ali ela não pode ficar e vai pra rua agora mesmo.